Já pensou em mergulhar em uma história que vai te envolver do início ao fim? Então, se prepare para desvendar os mistérios por trás da lenda do Cavaleiro da Luz. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês uma das histórias mais emocionantes e envolventes de todos os tempos. Preparem-se para se emocionar com a lenda do Cavaleiro da Luz. Era uma vez, em um reino distante, um anjo chamado Lysander, que ousou desafiar as regras celestiais e decidiu descer à Terra. Lysander era conhecido como o anjo mais brilhante e belo do céu, mas seu coração almejava entender a natureza dos humanos, compreender suas dores e alegrias, sua força e suas fraquezas. Assim, certo dia, ele renunciou às asas de luz e pousou suavemente em meio aos campos terrestres, transformando-se no Cavaleiro da Luz. O Cavaleiro da Luz, ao descer à Terra, viu-se imerso em um mundo repleto de desafios e adversidades. Ele testemunhou a bravura dos guerreiros que lutavam não apenas contra inimigos visíveis, mas também contra seus medos mais profundos. Durante suas andanças, o cavaleiro presenciou a solidariedade entre estranhos, as mãos estendidas em ajuda mútua e a força inabalável dos corações nobres. Cada gesto de bondade e coragem o inspirava ainda mais a continuar sua jornada de aprendizado e compreensão. Assim, imbuído pelo desejo sincero de compreender a humanidade, o Cavaleiro da Luz mergulhou ainda mais fundo nas complexidades do mundo terreno, descobrindo a verdadeira essência da alma humana. O Cavaleiro da Luz, ao testemunhar a dor e o sofrimento que assolavam as terras por onde passava, decidiu tomar uma atitude. Ele percebeu que não bastava apenas observar e compreender a natureza humana. Era necessário agir. Assim, o cavaleiro dedicou-se a ajudar os necessitados, curando os doentes, alimentando os famintos e acolhendo os desamparados. Sua presença tornou-se um sopro de esperança para aqueles que haviam perdido tudo, e sua generosidade inspirou outros a seguirem seu exemplo. O Cavaleiro da Luz não apenas aprendeu com o sofrimento humano, mas também se tornou um farol de bondade em um mundo marcado pela escuridão. Enquanto percorria os vilarejos e cidades, o Cavaleiro da Luz se deparou com uma aldeia esquecida pelas rotas comerciais. Ali, encontrou um povo sofrido e desamparado, que lutava para sobreviver em meio à escassez e às doenças. Sem hesitar, o cavaleiro dedicou dias a fio para auxiliar aquela comunidade, construindo poços de água potável, ensinando técnicas de plantio sustentável e oferecendo apoio emocional a todos os habitantes. Sua presença não apenas trouxe alívio imediato, mas também plantou sementes de esperança naqueles corações antes descrentes. A jornada do Cavaleiro da Luz levou-o a um reino distante, onde ele encontrou uma antiga profecia que previa a chegada de um ser iluminado que traria a paz ao lugar. Intrigado e determinado a cumprir seu destino, o cavaleiro mergulhou nas escrituras antigas em busca de respostas. Durante dias e noites de estudo e meditação, ele finalmente decifrou os enigmas da profecia e descobriu que o verdadeiro significado de trazer a paz não era apenas acabar com as guerras e conflitos, mas sim unir os corações e mentes das pessoas em harmonia. Assim, com sua sabedoria recém-adquirida, o Cavaleiro da Luz embarcou em uma nova missão: restaurar a confiança
e a solidariedade entre aqueles que haviam se distanciado pela desconfiança e pelo ódio. Durante sua jornada, o Cavaleiro da Luz encontrou um pequeno vilarejo situado no sopé de uma montanha. Ali, ele foi recebido com desconfiança pelos habitantes locais, que temiam sua presença e questionavam suas intenções. Determinado a conquistar a confiança daquela comunidade desconfiada, o cavaleiro passou dias ajudando nos afazeres cotidianos, reconstruindo casas danificadas pelas intempéries e compartilhando histórias de esperança junto à fogueira nas noites estreladas. Aos poucos, os moradores perceberam que a luz que emanava do cavaleiro não era somente das estrelas, mas sim do coração puro e generoso que batia em seu peito. Assim, o vilarejo abriu suas portas e corações para o Cavaleiro da Luz, acolhendo-o como um guardião e amigo querido. Enquanto o Cavaleiro da Luz cultivava a esperança e a união no vilarejo, forças sombrias conspiravam nas sombras para frustrar seus esforços. Um grupo de mercadores gananciosos, temendo perder o controle sobre as mentes e os corações da população local, tramou secretamente para difamar e expulsar o cavaleiro. Espalharam boatos falsos, criaram armadilhas ardilosas e manipularam os mais vulneráveis contra aquele que lhes trouxera luz nos momentos mais sombrios. No entanto, o Cavaleiro da Luz não se deixou abalar pelas artimanhas dos invejosos e egoístas. Com coragem e determinação, enfrentou cada desafio com a serenidade de quem confia na justiça e na verdade. Sua aura brilhante iluminou as mentes obscurecidas pela intriga, revelando as motivações ocultas por trás das maquinações malignas. Assim, mesmo diante da traição e das dificuldades impostas pelos inimigos dissimulados, o cavaleiro permaneceu firme em sua nobre missão de espalhar amor e compaixão por onde quer que passasse. Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades e obstáculos, o Cavaleiro da Luz não perdeu a fé em sua missão de espalhar bondade e compaixão pelo mundo. Ele encontrou-se cercado por desafios que pareciam insuperáveis, testando sua determinação e força interior. No entanto, a cada adversidade superada, o brilho de sua luz interior crescia ainda mais, iluminando os corações daqueles que cruzavam seu caminho. O cavaleiro aprendeu que a verdadeira coragem não reside na ausência de medo, mas sim na capacidade de seguir em frente mesmo diante das incertezas e perigos. Assim, munido de coragem e esperança, ele seguiu em sua jornada com a convicção de que cada desafio é uma oportunidade para crescer e inspirar aqueles ao seu redor. No momento mais crítico de sua jornada, o Cavaleiro da Luz encontrou-se diante de um desafio que colocaria à prova toda a sua compaixão e coragem. Uma criança do vilarejo onde estava hospedado adoeceu gravemente e os curandeiros locais não sabiam como ajudá-la. O cavaleiro, tocado pela fragilidade e inocência da pequena, dedicou dias e noites ao seu cuidado, buscando nos cantos mais remotos de sua alma forças para enfrentar a doença implacável que ameaçava levar a vida da garotinha. Com determinação inflexível e uma fé inabalável, o cavaleiro utilizou seus dons celestiais para purificar o corpo e a alma da criança, enfrentando as sombras que tentavam ceifar seu espírito. Sua compaixão era tão profunda que despertou uma energia curativa capaz de vencer até mesmo as forças mais obscuras. Após uma intensa batalha entre a luz e a escuridão, a criança finalmente despertou
banhada pelo brilho reconfortante do Cavaleiro da Luz. Seu olhar refletia gratidão e admiração pela pureza do ser que havia lhe devolvido a vida, transformando aquela experiência em um testemunho vivo do poder do amor verdadeiro. Após a cura milagrosa da criança no pequeno vilarejo, o Cavaleiro da Luz percebeu que cada desafio enfrentado ao longo de sua jornada havia sido uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Ele compreendeu que a verdadeira essência do ser humano reside na capacidade de se elevar acima das adversidades e encontrar luz, mesmo nas maiores trevas. Com o coração repleto de gratidão e sabedoria, o cavaleiro continuou sua peregrinação por terras desconhecidas, espalhando esperança e compaixão por onde passava. Seu legado se tornou uma fonte inesgotável de inspiração para todos aqueles que tiveram a honra de cruzar seu caminho, mostrando que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma chama de esperança a guiar os corações corajosos em direção à luz. O legado de cura no vilarejo ressoou por montanhas e vales. O Cavaleiro da Luz, agora conhecido como o Portador da Cura, atraiu a atenção de sábios e anciãos que o viam como o cumprimento de antigas lendas. Ele seguiu para o leste, guiado não por mapas, mas pelo murmúrio das necessidades. A cada passo, sentia-se mais conectado à pulsação da terra e à complexidade dos corações humanos. Sua missão se aprofundava, transcendendo a simples ajuda. Ele buscava a conexão perdida entre o celestial e o terreno. No leste, uma floresta densa e sombria, evitada por todos, guardava um segredo. Diziam que almas perdidas vagavam ali, presas entre mundos. O Cavaleiro da Luz adentrou a mata, sua armadura brilhando como um farol contra a escuridão úmida. Ele não encontrou monstros, mas sim o desespero de espíritos incapazes de encontrar a paz, aprisionados por arrependimentos. Lysander parou em uma clareira silenciosa. Em vez de lutar, ele ofereceu perdão. Suas palavras celestiais, ditas com a voz de um humano, acalmaram a dor das almas. Ele as lembrou da beleza que haviam deixado para trás e as encorajou a seguir em frente. Lentamente, as sombras se dissiparam e um leve perfume de jasmim encheu o ar, um sinal de que os espíritos encontraram descanso. Ao sair da Floresta das Sombras, o cavaleiro encontrou uma jovem eremita, Elara, guardiã dos antigos contos. Ela o observava de longe. Elara não o temia, mas o desafiou. De que vale a luz se você não conhece o preço da escuridão? Lysander sorriu, reconhecendo a sabedoria em suas palavras, e pediu para ser seu aprendiz por um tempo. Com Elara, o cavaleiro aprendeu sobre a humildade do silêncio e a força da paciência. Ela o ensinou a ler as estrelas não como caminhos de volta para casa, mas como guias para os ciclos da vida terrena. Ele descobriu que as fraquezas humanas, como a dúvida e o medo, eram as raízes da verdadeira coragem e compaixão. A dupla viajou para as ruínas de um templo antigo, onde a profecia original de Lysander estava gravada em pedras esquecidas. Lá, o cavaleiro percebeu que a profecia não falava de um anjo, mas de um coração que caiu para se levantar. A descida não era uma punição, mas um sacrifício necessário para cumprir seu destino. Enquanto meditavam nas ruínas, eles foram surpreendidos por um grupo de bandidos sedentos por tesouros. Os bandidos não queriam ouro, mas o poder mítico que acreditavam residir no templo. O Cavaleiro da Luz não sacou a espada, ele usou sua voz.
Ele falou sobre a verdadeira riqueza, paz interior. As palavras de Lysander tocaram o líder dos bandidos, um homem marcado pela guerra e pela perda. O cavaleiro não o julgou, viu apenas sua dor. Ele o ajudou a processar o luto e a enxergar um futuro sem violência. O grupo de bandidos, tocado pela bondade, abandonou o saque e jurou proteger as ruínas. A conversão dos bandidos foi a prova de que a mudança é possível, mesmo nos corações mais endurecidos. Elara despediu-se do cavaleiro, sabendo que sua jornada continuava. Ela lhe deu uma única pena de coruja como símbolo de sabedoria na escuridão e o alertou sobre um novo perigo: a sombra do rei. A sombra do rei era um tirano em uma metrópole longínqua. Ele usava a desconfiança e a vigilância para oprimir seu povo, sufocando qualquer vestígio de alegria. O Cavaleiro da Luz soube que este era o seu maior teste: lutar contra um mal que não era uma criatura, mas sim o medo institucionalizado. Ao chegar à metrópole, o cavaleiro não fez uma entrada triunfal. Ele começou a espalhar pequenos atos de alegria. Um sorriso para um guarda, um elogio a um trabalhador, uma flor deixada na porta de uma casa. Eliminava a tirania com a simples e subversiva força da felicidade. O rei, cujo nome era Vorlag, sentiu a presença da luz. Sua paranoia cresceu. Ele ordenou que seus soldados prendessem qualquer um que demonstrasse alegria injustificada. A cidade se tornou um campo minado de emoções, e o cavaleiro percebeu que a tática do rei era isolar as pessoas em seu próprio medo. O Cavaleiro da Luz decidiu agir de forma mais ousada. Ele escalou a torre mais alta da cidade na calada da noite e, ao amanhecer, cantou uma melodia celestial. Era um som puro, que quebrava a barreira do medo e tocava a memória ancestral da liberdade em cada cidadão. A canção foi um catalisador. As pessoas olharam umas para as outras, o medo diminuindo perante a beleza do som. O feitiço da tirania se quebrou. Vorlag enviou a guarda real para silenciar o cavaleiro, mas os próprios soldados hesitaram, tocados pela melodia. O cavaleiro desceu, caminhando calmamente em direção ao palácio. A multidão o seguiu, não com armas, mas com corações abertos. O rei Vorlag, vendo a união de seu povo e a luz inabalável de Lysander, confrontou-o na praça principal, com a espada em punho. Lysander depôs sua própria espada, dizendo: "Não vim lutar contra você, rei. Vim lutar por você." O cavaleiro viu o sofrimento e a solidão por trás da fúria do tirano. Vorlag era um homem que temia perder o controle porque nunca soubera o que era ser cuidado. Em um momento de profunda vulnerabilidade, Lysander tocou o rosto de Vorlag. Ele canalizou não a força de um anjo, mas a compaixão de um humano que compreendeu a dor. O rei desabou em lágrimas, liberando a escuridão que o consumia há anos. A tirania se desfez. Vorlag não foi punido. Ele renunciou ao trono e dedicou sua vida a servir a comunidade que o perdoou. O Cavaleiro da Luz restaurou a fé em si mesmos, provando que a verdadeira força reside na capacidade de perdoar e amar. O nome de Lysander se tornou um sussurro de esperança em todo o reino. Ele recusou qualquer homenagem, pois seu trabalho estava longe de terminar. Seu próximo destino o chamava as Montanhas de Cristal, onde o tempo corria de forma diferente e novos mistérios aguardavam. O Cavaleiro da Luz iniciou a subida. A cada passo nas Montanhas de Cristal, sentia a memória dos céus o chamando de volta. Mas agora,
Ele não era apenas um anjo disfarçado. Ele era Lysander, o Cavaleiro da Luz, um ser que escolheu o caminho humano. No pico, ele encontrou um espelho d'água cristalina. Ao se ver refletido, notou uma mudança. Suas costas, onde as asas costumavam estar, emanavam uma suave luz dourada, não mais branca. Era a luz do coração humano elevado. O espelho não refletia seu rosto, mas sim todos os que ele ajudou. A criança curada, Elara, os bandidos convertidos e o ex-rei Vorlag. Ele compreendeu que sua nova identidade não era Lysander, o anjo, mas sim a soma de todas as vidas que ele havia tocado. A jornada o havia transformado de um observador celeste em um participante ativo da vida. Ele havia cumprido o desafio original, entender a natureza humana. E a resposta era simples. A natureza humana não era perfeita, mas era capaz de uma beleza infinita. Com o coração leve, o cavaleiro desceu a montanha. Ele não estava mais buscando o destino, pois ele se tornara o destino. O caminho à sua frente era longo, mas ele o percorria com a serenidade de quem sabe que a verdadeira luz vem de dentro. Ele seguiu para as terras do sul, onde o deserto se estendia. Lá, a luta não era contra tiranos ou sombras, mas contra a seca e a desesperança. A história do Cavaleiro da Luz estava apenas começando a se desenrolar no tecido do mundo. A jornada continua. O deserto do sul. O deserto do sul era um mar de areia sob um sol implacável. Lysander sentiu o peso da jornada. Ali, a maior luta não era contra inimigos armados, mas contra o silêncio e a solidão. Ele precisava de água, não apenas para si, mas para entender a vulnerabilidade dos que ali viviam. Após dias, ele encontrou uma caravana de mercadores exaustos. Eles estavam perdidos, sem suprimentos e à beira da desistência. O Cavaleiro da Luz não tinha água mágica, mas ele tinha fé. Ele compartilhou sua última porção, um ato que restaurou a esperança da caravana. O líder da caravana, um homem chamado Omar, descreveu a Lysander o Oásis de Safira, uma lenda de um paraíso escondido, guardado por uma miragem perpétua. Diziam que apenas um coração purificado pela humildade conseguiria encontrá-lo. A caravana seguiu um caminho mais seguro, guiada pelos conselhos de Lysander. O cavaleiro, por sua vez, dedicou-se a encontrar o Oásis de Safira. Ele sabia que a lenda era a última esperança de um povo que vivia à sombra do deserto. A sede era agonizante. Lysander se lembrou dos céus, onde a água fluía incessantemente. Ele se ajoelhou, aceitando sua limitação. Naquele momento de rendição total, a miragem à sua frente piscou, revelando uma entrada estreita entre duas dunas. O oásis era deslumbrante. Palmeiras exuberantes e uma piscina de águas cristalinas. Mas o local estava vazio, exceto por um poço seco no centro. A água, ele percebeu, não vinha da piscina, mas do coração da terra, adormecida. Perto do poço, havia uma placa com um enigma. A água espera o toque daquele que não a busca para si, mas que dá tudo sem receber nada em troca. O anjo entendeu. Ele precisava sacrificar sua própria força. Lysander canalizou a energia pura que ainda emanava de seu ser angelical e a dirigiu para o poço. Foi um ato de doação completa de sua essência, um risco que poderia deixá-lo completamente humano, sem resquícios de luz celestial. A terra tremeu, e uma coluna de água jorrou do poço com uma força incrível, revitalizando o oásis. A piscina se encheu.
Lysander estava exausto, sua luz dourada momentaneamente apagada, mas seu sorriso era de pura realização. A água do oásis de Safira era agora uma fonte constante. Lysander seguiu para as aldeias mais próximas, anunciando a boa nova. Ele ensinou o povo a cuidar da fonte e a compartilhar a água com sabedoria, garantindo a prosperidade mútua. Em uma das aldeias, ele conheceu Maia, uma idosa sábia que tecia histórias no deserto. Ela o chamou de o anjo humano e previu que o próximo desafio viria de dentro de si mesmo, um teste de sua nova identidade. Maia explicou que, ao se despojar de sua luz angelical para curar a terra, Lysander havia se tornado completamente humano. Ele perderia a memória de sua vida celestial se não se ancorasse em sua missão terrena. Lysander sentiu a ameaça do esquecimento. Ele começou a escrever tudo o que havia aprendido em um pequeno diário. As lágrimas de Vorlag, a sabedoria de Elara e o perfume de jasmim da floresta. O diário era a âncora de sua alma. Ele se despediu de Maia e seguiu para o oeste, em direção ao oceano. Ele buscava uma lenda sobre a Pérola do Tempo, um artefato que, segundo se contava, poderia preservar a memória e proteger sua identidade. O Cavaleiro da Luz atravessou planícies vastas e férteis, resultado de suas ações passadas. Ele viu cidades florescendo onde antes havia escassez. Seu legado era visível, e essa prova física de seu trabalho combatia o esquecimento. No oeste, ele chegou a uma costa rochosa. O mar era agitado e uma tempestade se aproximava. A Pérola do Tempo estaria escondida em um farol abandonado que se erguia sobre os penhascos, desafiando as ondas. Ele escalou o farol. O vento uivava, mas lá dentro a luz de uma lamparina fraca tremulava. Encontrou um velho marinheiro, o guardião do farol, que não o esperava, mas parecia tê-lo conhecido por toda a eternidade. O guardião do farol, chamado Silas, não entregaria a pérola. Ele propôs um desafio de caráter. Lysander deveria passar uma noite no farol, enfrentando as ilusões que a tempestade criaria em sua mente. Naquela noite, a tempestade trouxe visões de seu passado angelical. A beleza fria do céu, a perfeição tediosa e a voz de seu arcanjo irmão, que o chamava de traidor por ter escolhido a dor humana. Lysander foi tentado a se render ao chamado celestial, a abandonar a dor da condição humana. Mas ele olhou para as luzes distantes da costa, pequenas chamas de esperança que ele havia acendido, e rejeitou a tentação. Ao amanhecer, a tempestade cessou. Silas sorriu. Você escolheu a memória da dor sobre a memória da perfeição, disse ele. A Pérola do Tempo não era um objeto, era a prova de sua escolha. O guardião revelou que a pérola estava no topo do farol, a lente de cristal que amplificava a luz. Essa lente era a verdadeira guardiã da memória, refletindo e perpetuando a luz da bondade que Lysander irradiava. Lysander percebeu que não precisava de um artefato para lembrar quem ele era. Sua identidade estava gravada nas histórias que ele criara com os humanos. O farol, com sua luz, era um símbolo de sua missão renovada. Ele desceu do farol com uma nova convicção, a de que sua maior força era sua vulnerabilidade humana. Ele se despediu de Silas e seguiu para o norte, onde se dizia haver uma cidade flutuante envolta em mistério. Sua jornada continuava, a cada passo se aprofundando no tecido da existência. Lysander, o Cavaleiro da Luz e anjo humano, estava pronto para o próximo capítulo de sua vida.
o desafio da inovação em face da tradição. A cidade flutuante de Aéreos. Viajando para o norte, Lysander encontrou paisagens cobertas por névoa perpétua. O ar rarefeito e frio anunciava a proximidade da lendária Aéreos, a cidade que flutuava acima das nuvens, invisível para a maioria dos terrestres. Para alcançar Aéreos, ele teve que escalar um pico vertiginoso. No cume, descobriu um antigo elevador de cordas movido a manivela. O esforço físico para subir a corda era imenso, um novo teste de sua resistência humana. Após horas de esforço, ele atravessou o véu das nuvens e viu Aéreos. Era uma maravilha de cristal e metal polido, mas pairava em silêncio opressor. A cidade parecia perfeita, mas faltava o calor da vida que ele encontrara na Terra. Os habitantes de Aéreos, conhecidos como os Aerianos, eram seres de inteligência superior e elegância fria. Eles o receberam com cortesia, mas sem emoção. O cavaleiro percebeu que a perfeição mecânica sufocava a espontaneidade. O problema de Aéreos, ele descobriu, não era físico, mas emocional. Os aerianos haviam banido todas as artes, a música e a poesia, considerando-as formas ineficientes e ilógicas de expressão. O grande conselho de Aéreos, liderado pelo ancião Cygnus, estava orgulhoso da ordem absoluta. Cygnus explicou a Lysander que as emoções eram a fonte do caos e que a lógica era o único caminho para a paz. Lysander argumentou: a paz sem alegria é apenas inércia. Ele tentou mostrar a eles que a dor e a alegria eram as duas faces da mesma moeda e que a vida plena precisava de ambas. Cygnus desafiou o cavaleiro a provar o valor das emoções. O teste seria simples. Lysander deveria criar algo que comovesse um aeriano, algo que a lógica não pudesse explicar ou replicar. Lysander foi até a praça central. Ele fechou os olhos e se lembrou de todas as suas experiências terrenas. O cheiro de jasmim, o riso da criança curada, o luto de Vorlag. Ele canalizou a essência da humanidade. Com sua voz de anjo humano, ele começou a cantar. Não uma melodia celestial complexa, mas uma canção simples e folclórica que Elara havia lhe ensinado no chão da floresta. Era uma melodia sobre perda e reencontro. A canção ressoou pela cidade silenciosa. Os aerianos, que nunca haviam chorado, sentiram um espasmo estranho em seus peitos. Eles tentaram analisar o som, mas a emoção era ilógica e poderosa. Uma jovem aeriana, de nome Lyra, começou a chorar. Eram lágrimas de saudade de algo que ela nunca soubera que havia perdido. Seu pranto era o som mais desorganizado e belo que a cidade já ouvira. Cygnus ficou paralisado. Ele sentiu a culpa por ter banido a beleza. Ele viu que a lógica, em sua perfeição, havia criado um vazio na alma de seu povo. Ele se curvou perante o Cavaleiro da Luz. Lysander não pediu a eles que abandonassem a lógica, mas que a combinassem com o sentir. Ele sugeriu que usassem sua inteligência para criar arte eficiente e música matemática, unindo os dois mundos. Lyra, a primeira a chorar, tornou-se a primeira mestra da emoção de Aéreos. Ela começou a ensinar as crianças a pintar com cores vibrantes e a fazer música que desafiava a razão. A cidade de Aéreos se transformou. O metal começou a ser enfeitado com detalhes artísticos. O silêncio deu lugar a melodias suaves. A perfeição fria foi substituída pela beleza vibrante da vida. O Cavaleiro da Luz passou a ser conhecido em Aéreos como o catalisador da alegria.
Ele havia provado que a verdadeira ordem não se baseia na ausência de emoção, mas na harmonia entre a mente e o coração. Lysander, satisfeito com a nova vida de Aéreos, preparou-se para partir. Cygnus lhe deu um presente, um mapa estelar antigo que mostrava um caminho para uma dimensão paralela de mistérios. O mapa estelar indicava uma fenda no tecido da realidade, acessível apenas durante um raro alinhamento planetário. O próximo desafio de Lysander seria cruzar a fronteira entre os mundos. Ele desceu do céu, determinado a encontrar o local da fenda a tempo. Agora, a jornada não era apenas sobre a Terra, mas sobre o multiverso e a interconexão de toda a existência. Seu crescimento era ilimitado. A busca pela fenda no tecido da realidade. O mapa estelar de Cygnus levou Lysander a um desfiladeiro remoto nas montanhas. O local era marcado por pedras negras que pareciam absorver a luz, e o ar vibrava com uma energia invisível. Ele percebeu que a fenda só se abriria se ele estivesse em completa sintonia com o alinhamento planetário. Isso exigia paciência e meditação profunda, honrando os ensinamentos da eremita Elara. Durante a espera, Lysander foi confrontado por viajantes do tempo, seres que se alimentavam da energia da mudança. Eles o tentaram a usar seus dons para alterar eventos passados, oferecendo-lhe poder. O Cavaleiro da Luz recusou. Ele havia aprendido que o livre-arbítrio e as consequências de cada escolha eram sagrados. Mudar o passado seria anular o aprendizado e o crescimento que ele e os humanos haviam conquistado. Ao rejeitar a tentação, Lysander consolidou sua ética humana. A verdadeira luz não manipula, mas ilumina o caminho. Os viajantes do tempo, frustrados, se dissiparam em um suspiro de ar frio. O dia do alinhamento chegou. Os céus se abriram em cores nunca antes vistas. No centro das pedras negras, a fenda surgiu como um portal pulsante de pura energia violeta, convidando-o a entrar. Antes de atravessar, Lysander abriu seu diário e escreveu: "Eu entro neste novo caminho como um homem livre, honrando minhas asas e amando meu coração. Minha luz é minha escolha, não minha origem." Ele deu o passo final. A sensação era de desconstrução e reconstrução instantâneas. Por um momento, ele viu todas as realidades de uma vez, sentindo-se pequeno diante da imensidão do cosmo. Lysander emergiu em uma nova dimensão. A Terra do Eco. Aqui, o som era físico, e as palavras lançadas ao vento podiam criar ou destruir. Era um mundo moldado pelo poder da fala. O primeiro som que ele ouviu foi o lamento constante de um povo. Eles viviam sob uma cúpula de críticas, criada por séculos de palavras negativas e julgamentos mútuos. O cavaleiro encontrou a capital do Eco, uma cidade de edifícios distorcidos. As pessoas mal falavam, temendo que qualquer palavra pudesse solidificar a negatividade que já as envolvia. O mal ali era o silêncio passivo, nascido do medo da expressão negativa. O Cavaleiro da Luz compreendeu que a comunicação precisava de coragem e responsabilidade. Lysander começou a andar pela cidade, cantando baixinho as melodias que trouxera de Aéreos. Ele usava a música para neutralizar as ondas de desespero que pairavam no ar. Um dos líderes do Eco, um xamã chamado Kael, o abordou. Kael explicou que a única forma de quebrar a cúpula era com um canto da verdade, uma expressão de amor sem um traço de ego.
Kael revelou que o canto da verdade precisava ser coletivo. O Cavaleiro da Luz precisava convencer os habitantes do Eco a superar o medo e falar juntos, em união e afeto. Lysander reuniu o povo na praça central. Ele os ensinou que as palavras têm peso e por isso deveriam ser usadas com intenção positiva para construir pontes, não muros. Ele iniciou o canto da verdade, não com sua voz celestial, mas com a voz trêmula e honesta de um humano. O povo do Eco, inspirado por sua vulnerabilidade, juntou-se a ele. O som da união e do perdão mútuo era ensurdecedor. A cúpula de críticas se estilhaçou em milhões de fragmentos de som, libertando a cidade para um futuro de expressão livre. O Cavaleiro da Luz deixou a terra do Eco transformada. Ele havia compreendido que o maior poder da humanidade não reside na força física, mas na capacidade de se comunicar com amor e respeito. A jornada cósmica de Lysander mal havia começado. Ele tinha agora um novo objetivo: encontrar o Criador da fenda no tecido, um ser misterioso que se dizia ser a guardiã dos limites da realidade. O confronto final na dimensão da fonte. No vazio brilhante, a sombra perfeita o saudou com um silêncio opressor. Era a perfeição que Lysander havia abandonado, fria, imutável e sem alma. A sombra não o atacou, apenas o julgou com um olhar de desdém puro. A sombra perfeita falou com a voz de 1000 sinos celestiais. Você falhou, Lysander. Trocaste a glória eterna pela miséria e dor do caminho humano. Você é uma mancha no design divino. O Cavaleiro da Luz sentiu a verdade em parte das palavras da sombra. Ele havia sentido dor, mas ele respondeu com a voz rouca da experiência. Eu não falhei. Eu escolhi crescer. A dor é o preço da conexão e do amor. A sombra tentou seduzi-lo, projetando visões da terra onde seus esforços haviam sido esquecidos. Ele viu a criança curada o chamando de estranho e o povo do Eco voltando ao silêncio. Lysander balançou a cabeça. As visões eram falsas. A verdadeira memória estava em seu diário, sua âncora, e na cicatriz em seu coração que marcava o sacrifício no deserto. Sua missão era indelevelmente real. A sombra, frustrada, atacou com a lança da lógica pura. Era um raio de luz branca, perfeito e gélido, que buscava anular as emoções de Lysander, tornando-o um ser puramente racional e distante. O Cavaleiro da Luz defendeu-se não com poder, mas com empatia. Ele ergueu a chave de compaixão, o cristal de Aéreos, e absorveu o ataque. Ele permitiu que a frieza da sombra o atravessasse. Ao absorver o golpe, Lysander viu o verdadeiro sofrimento da sombra. Ela era perfeita, mas também incompleta, condenada a nunca saber o que era a calidez de um erro perdoado. Em vez de revidar, Lysander liberou uma onda de luz dourada. A luz não do céu, mas da experiência terrena. Essa luz continha o risco, a vulnerabilidade e a coragem de ser imperfeito. A luz dourada não feriu a sombra. Ela a contaminou com o sentimento humano. Pela primeira vez, a sombra perfeita sentiu uma ponta de ciúmes pela riqueza da vida que Lysander havia vivido. A sombra se dividiu. Metade dela continuou a ser a perfeição gélida, e a outra metade se tornou uma silhueta hesitante, curiosa sobre as emoções que a invadiram. Lysander estendeu a mão para a parte hesitante da sombra, dizendo: junte-se a mim. Eu sou imperfeito, mas inteiro. Minha jornada é feita da sua luz e da minha dor. A sombra hesitante
fundiu-se com Lysander. Ele não a destruiu, mas a integrou. Seu ser agora continha a perfeição da luz e a riqueza da imperfeição. O Lysander restante era mais brilhante do que antes, com uma luz que agora era quente e acolhedora. Ele havia se tornado o arcanjo da compaixão, uma nova ordem de ser. O vazio brilhante se transformou em uma cidade de cristal e amor. Era a cidade celestial que Lysander sempre buscou, mas que ele precisou construir com as mãos humanas. Ele estava pronto para voltar, não para ser um deus ou um mestre, mas para ser um eterno cavaleiro, defendendo não reinos, mas a dignidade e o coração de cada ser. O Cavaleiro da Luz retornou à Terra, não por meio de uma fenda, mas por um portal de luz que ele mesmo criou no topo das montanhas de cristal. Ao pousar, ele não vestia mais a armadura reluzente, mas roupas simples e confortáveis. Sua espada foi substituída por um cajado de madeira feito na terra. Ele visitou seus velhos amigos. O ex-rei Vorlag era agora um jardineiro, encontrando a paz no cultivo. Elara, a eremita, sorriu, pois sabia que ele voltaria. A criança curada o reconheceu, não pelo brilho, mas pela bondade em seus olhos. Ela o abraçou, e aquele abraço valeu mais do que todos os louvores celestiais. Lysander nunca mais buscou um destino, pois compreendeu que o destino era a jornada. Ele se tornou uma lenda viva, um sussurro de esperança, espalhando a verdade. A verdadeira força não vem do poder, mas da vulnerabilidade. A verdadeira sabedoria não vem do saber, mas do sentir. E a verdadeira luz é o amor compartilhado. O Cavaleiro da Luz continuou a caminhar, um ser de dois mundos, eterno guardião da bondade humana. E assim, sua história se tornou a história de todos nós, que caímos para nos levantar. Se você também se emocionou com essa incrível e longa jornada do Cavaleiro da Luz, deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa mensagem. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua audiência é o nosso maior tesouro. Agora que conhecemos juntos a inspiradora história de Lysander, o anjo humano, espero que tenham sido tocados pela mensagem de coragem, compaixão e perseverança que ela nos traz. Lembre-se de que a sua própria jornada é uma história épica. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.